Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e hoje eu trago mais uma correção da banca da VUNESP. Dessa vez, a prova do concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A prova foi aplicada agora em 2022. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do material da prova em PDF e também o link do site do nosso canal e também do Instagram do Ciência Exata. Não se esquece de deixar seu like, se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. E se não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro das notificações, beleza? Bora para a aula? Um usuário, por meio do explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, ambos em sua configuração original, acessa uma pasta de seu computador que contém 5 arquivos de texto cujos nomes aparecem conforme a lista a seguir. A, B, C, D e E, beleza? O usuário então clica com o botão principal do mouse sobre o primeiro arquivo da pasta. Selecionando, aperta a tecla F2 e digita 2 e aperta a tecla Enter. Considerando que o usuário tem todos os privilégios necessários, o resultado da sequência de ações mencionada no enunciado é: a alternativa A fala que foram renomeados os 2 primeiros arquivos da pasta, a B fala que foi excluído o segundo arquivo da pasta, a C fala foram excluídos os 2 primeiros arquivos da pasta, a D fala foram excluídos todos os arquivos com exceção do segundo arquivo, e a alternativa E fala que o primeiro arquivo da pasta foi renomeado. Então, beleza, nós temos aqui um usuário, o explorador de arquivos do Windows 10, ele fala ambos em configuração original. Quem está em configuração? O usuário e o explorador? Não, né? Explorador de arquivos e o Microsoft Windows 10. Contém 5 arquivos, eles estão aqui na ordem alfabética. O usuário tem todos os privilégios necessários, ou seja, ele pode fazer o que for ali, né? Ele pode excluir, ele pode renomear, ele pode criar arquivo, tudo mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai clicar com o mouse no arquivo, no primeiro arquivo, esse A aqui, né? Ele seleciona ele, clica em F2 e depois clica em 2. Para você resolver essa questão que parece grande, complexa, porque é cheia de texto e tudo mais, você precisa saber uma coisa muito simples que a banca também está sempre cobrando. Eu sempre falo, gente, atalho. A banca da VUNESP adora atalho. Então você precisa saber o que significa esse F2. E o que significa esse F2? Nada mais, nada menos que renomear. Tá? Então ele foi ali, clicou no arquivo, selecionou, né? Quando ele clicou com o botão principal, ele selecionou o arquivo. Quando ele clicou F2, você tem lá o arquivo, né? Aqui embaixo você tem o nome dele. Quando você clicou F2, esse nome é selecionado, né? De forma que aquela seleção lá que mostra que ele está disponível para você editar, certo? Então, no caso era um A que estava escrito, né? O A ficou selecionado. Quando ela clicou F2, né? Abriu a possibilidade de edição. Quando ela clica um 2, o A se transforma em 2. Quando ela dá Enter, ela só confirma. Então, o que aconteceu? Esse arquivo A passou a se chamar 2. Só isso. Bem tranquilo. Olhando as alternativas, a gente vê que a última está correta. A alternativa E fala: o primeiro arquivo da pasta foi renomeado. Exato. Clicou no primeiro arquivo, clicou F2, digitou 2, deu Enter. O primeiro arquivo, o arquivo A lá, agora chama 2. Nossa resposta correta. Alternativa E. Foram renomeados os 2 primeiros arquivos da pasta? Não, não foi. Foi renomeado só o primeiro. Poderia ter renomeado os 2? Poderia. Bastava selecionar os 2, clicar F2 e clicar no 2. Aí nós teríamos um que ia chamar 2, entre parênteses 1, e o outro chamado 2, entre parênteses 2. Tranquilo? Ah, e se fosse 3, digitasse 2. Aí a gente ia ter mais um aqui, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Mas não foi o que aconteceu. Foi excluído o segundo arquivo da pasta? Não, não tem nada a ver, tá? Aqui, esse segundo aqui está querendo te pegar por causa do F2 ou por causa do 2, tá? Nada a ver. Para excluir o arquivo, teria que selecionar, clicar em Delete. Foram excluídos 2 arquivos, foram excluídos os 2 primeiros arquivos da pasta, também nada a ver, tentando te pegar com o 2 aqui. Foram excluídos todos os arquivos da pasta, com exceção do segundo arquivo. Também não tem nada a ver, tá? Resposta correta, então, alternativa é, lembrando que o F2 renomeia o arquivo, né? Então, o primeiro arquivo da pasta foi renomeado. Então, vamos para a segunda questão. No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, barra lateral alfabética, barra lateral anual
e barra lateral austera são alguns nomes de tipos padrão de. Alternativa A fala em Smart Art, B, quebra de coluna, C, quebra de página, D, caixa de texto e E, Word Art. Bom, situação é o seguinte, quando lá no Microsoft Word 2010, que é as nossas opções aqui, a gente vai inserir, a gente pode inserir o que? Uma caixa de texto. Então, você tem lá a sua página que você está editando, né? A pasta do documento que você está editando. Aí você vai inserir o que? A caixa de texto. E lá nessa caixa de texto, você tem uma caixa de texto simples, que você simplesmente coloca a caixa de texto aqui no meio e consegue escrever nela. Tranquilo? Só que também você tem uma opção de caixa de texto e ela pode ficar num canto ou no outro. Beleza? Então vamos dizer que você coloca ela aqui no canto esquerdo e consegue vir aqui e editar o seu documento. Ou o contrário, você poderia ter colocado ela no canto direito e editar o documento aqui, escrever aqui. Claro, aqui também, né, a caixa de texto, você consegue colocar informações aqui. Tranquilo? Então, esse tipo de caixa de texto que fica nas laterais tem o nome de barra lateral, tá? Então, barra lateral alfabética, barra lateral anual é o tipo, é o estilo que você vai usar, beleza? De toda forma, são tipos padrão de alternativa D, caixa de texto, beleza? Vamos dar uma olhada nisso aqui no Word. Bom, aqui eu tenho o Microsoft Word, né? Tenho aqui a página inicial, logo a página inicial tem o inserir, e lá no cantinho direito tem aqui, ó, escolher uma caixa de texto. Clique para baixo, você tem uma caixa de texto simples, aquela que eu falei lá no início, né? Tá aqui a caixa de texto, posso escrever algo aqui dentro, tranquilo? Tá aí a nossa caixa de texto. Mas temos também as opções de barra lateral. Beleza? Título de barra lateral. Aqui uma barra lateral que fica à direita do documento. Tem aqui uma barra lateral que fica à esquerda do nosso documento. Beleza? Então, só lembrando que barra lateral anual, barra lateral alfabética, entre outras, são tipos de caixa de texto. Então, vamos para a terceira questão da nossa prova. Observe a imagem a seguir, que contém uma planilha elaborada por meio do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Nela, um soldado digitou alguns nomes de pessoas desaparecidas, coluna A, e o número de dias em que ocorreu o desaparecimento, coluna B. A fórmula digitada na célula B8, que resulta no valor correspondente aos dados exibidos na imagem é... Aí nós temos as nossas alternativas, né? Na alternativa de A até E, a gente percebe que é uma fórmula de média, não tem jeito. E aí a nossa dúvida está o quê? Está ali entre parênteses, né? Mas vamos entender melhor a questão. Vamos lá, bem simples. Coluna A, o nome dos desaparecidos. Coluna B, número de dias desaparecidos. Exatamente como está aqui na primeira linha, né? Com os títulos. Aqui na linha 8, nós temos na célula A8 o nome média. E na B8 nós temos uma fórmula que traz a média. Se você somar os valores aqui, né, se você soma os valores e divide pela quantidade aqui, que são 5, você vai ter isso aqui uma média, tá? Quanto a isso não tem erro. Beleza, temos uma média. Então nós temos uma média de quê? Uma média de todos esses números, do 20 até o 60. Então, vai pegar da célula B2, beleza? Coluna B, linha 2, até B6, coluna B, linha 6. Então, beleza, nós temos média, B2 e B6. Ajudou alguma coisa? Não, não ajudou nada. Todos ali têm isso. Então, onde que você vai acertar a questão? Entendendo em como escrever essa fórmula, tá? Você tem lá a média, tá tudo certo, abre parênteses, B2 vai até B6. Qual que é o caractere que a gente usa quando é até? 2 pontos. Então, essa é a fórmula. Igual, média, abre parênteses, daí você vai colocar o intervalo, né? E o que é esse intervalo? A primeira célula até a última. E como é que vai funcionar esse até? Novamente.
você pode entender como um até, dois pontos, ou seja, de B2 até B6. Com isso, nossa resposta correta é a alternativa B, tá aqui. Igual, né? Começa com o sinal igual, igual toda fórmula ou função, vem o nome da função, que é média, com acento, é assim no Excel, abre parênteses e coloca o intervalo B2 a B6, com dois pontos aqui, lembrando que esse 2 aqui, esse dois pontos aqui é o até, B2, dois pontos, B6, fecha parênteses, beleza? E as outras estão erradas, simplesmente por não ter usado, né? Aqui nós temos uma hashtag que não tem nada a ver, aqui nós temos um mais que não cabe aqui, não vai dar o resultado que a gente precisa. Aqui nós temos um ponto e vírgula, que o ponto e vírgula ele fecha um argumento, né? E aqui nós temos uma barra. Beleza? Então, só repetindo, nossa resposta correta, alternativa B. Então, vamos para a próxima questão. Os dois ícones exibidos a seguir foram retirados do Microsoft PowerPoint 2010 em sua configuração padrão e representam dois efeitos de... Aí nós temos o espaço, ou seja, está perguntando o que essas estrelinhas aqui, né, com essa sinalização significa. Aqui a gente vê uma que ela está aparecendo ou desaparecendo, né, ou seja, metade dela está meio apagada e a outra um sinal de movimento, tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado, ou seja, o que é esses dois efeitos, né? Lembrando que aqui nós temos um efeito e aqui nós temos outro. Transição, macro, sombra, animação ou estilos rápidos. Bom, vamos dar uma olhada no Microsoft PowerPoint para resolver isso de uma forma mais fácil. Bom, então aqui eu tenho um slide em branco. O pessoal que mexe com slide já vai lembrar da resposta, provavelmente, devido ao símbolo que está sendo usado lá, que é uma estrela. Você vê aqui que na página inicial não tem nada sobre estrela, nenhum símbolo, né, nenhum botão que é uma estrela. Aqui inserir também não, desenhar também não, nem design. Transições que está lá nas opções também não tem. E quando você clica aqui em animações, você vê um monte de estrela. Porém, você não consegue acessar. Por que você não consegue? Porque a animação, a função da animação, ela é inserir uma animação, como o próprio nome diz, num objeto que esteja na sua apresentação. A nossa apresentação aqui está totalmente em branco, não tem nenhum objeto para me animar. E o que poderia ser esse objeto? Pode ser uma forma, pode ser uma imagem. Então eu vou inserir aqui uma imagem de uma estrela. Ela já está selecionada, tá? Portanto, eu não preciso clicar novamente. Eu venho aqui em animações e está aqui as opções de animação. Animações de entrada, de ênfase e de saída. Eu vou sair fora aqui, ó. Sem ela estar selecionada, veja que eu não consigo clicar novamente nas estrelas, porque a animação ela é inserida em cada objeto. Então eu clico aqui no objeto, está selecionado, eu consigo escolher uma animação. Lá no exercício tem uma estrela parecida com essa aqui, que é o esmaecer. E tá aí o que ela faz, ó. O texto ou objeto desaparece na exibição. Então a gente coloca, escolhe ela e você vê aí desaparecendo. Posso clicar aqui no painel de animação, eu vou reproduzir novamente para você ver o que é uma animação. Nós tínhamos uma estrela estática, eu escolhi a opção esmaecer e lá na minha apresentação, quando eu der Enter, né, vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai esmaecer. Tranquilo? Posso aumentar o tempo? Posso. Aumentei aqui para ficar mais claro. Aí, ó. Tranquilo? É uma opção de entrada, né? Então, ela vai aparecer dessa forma. Se fosse de saída, ela sairia dessa forma. Beleza? Então, tá a estrelinha aqui. Então, aqui em cima para você lembrar que nós temos aqui no PowerPoint, nas opções de animação, os botões, que são nada mais estrelas, que descrevem o tipo de ação, de tipo de animação que vai acontecer ali quando você selecionar. Então a gente volta aqui para a nossa apresentação e fica muito fácil. Nós usamos essa estrela aqui, né? A primeira, a estrela de esmaecer. A gente sabe que isso é uma animação, tá? Não é sombra, beleza? Embora exista a opção de sombra lá no PowerPoint, também não é uma macro. Também não é transição, tá? A transição também é uma animação. Posso colocar que é um tipo de animação, mas ela é uma animação entre slides. Então, quando você muda de um slide para o outro, em vez de você dar uma tela e simplesmente pular para outra, você pode colocar ali uma ação, uma animação entre essas telas, de forma que a outra possa também esmaecer, por exemplo. Existe essa opção. Em vez daquele slide aparecer seco
na sua tela de uma vez, ele esmaece, ele vem do nada, assim, vai aparecendo. Ou ele sobe na sua tela, ou ele vem desenrolando como se fosse um papel, entre outras estilos de transição, beleza? Então, só recordando aqui que a alternativa que preenche é a alternativa D, é uma animação. Então, finalmente, vamos para a última questão da prova de informática. Uma questão sobre e-mail. Assinale a alternativa que apresenta um formato correto para endereço de e-mail. E aí, nós temos as opções, né? Claro, naturalmente 5 opções, de A até E. E vocês percebem aí que tem praticamente todas com .com, a gente tem o usuário, a gente tem esse blá blá aí. E nós temos o uso de alguns caracteres, o e-comercial, o arroba, o cifrão, também a hashtag. Bom, essa questão aqui é o seguinte. Um endereço de e-mail, ele vai ter basicamente duas partes, tá? Ele vai ter uma primeira parte, que vai ser separada de uma segunda parte por um símbolo. E esse símbolo é o arroba. Então, todo e-mail vai ser isso. Uma primeira parte, uma segunda parte, e separando essas duas partes, um arroba. Basta você olhar para as nossas opções e saber que a nossa resposta é a alternativa C, tá? Porque nós temos o arroba apenas em duas, então a gente pode cortar a B e a E. Na D, o arroba está no início da frase e aqui está no meio, beleza? Mas a ideia aqui não é só passar o gabarito, né? Vamos explicar um pouco, vamos entender melhor o que são essas duas partes. A primeira parte, ela vai ser um nome escolhido pelo usuário, né? O nome do utilizador, vamos dizer. Lembrando que não é o nome que você quer, né? Vamos dizer lá, você chama João, colocou lá João. Mas e aí, se tiver um João lá naquele provedor, não vai dar. Então, você coloca lá iniciais do seu nome. Beleza? Aí vai vir o quê? Vai vir um arroba. E aqui vai vir a segunda parte. A segunda parte, ela vai ter ali o domínio, né? Que é o nome do provedor. Por exemplo, vamos dizer aqui, gmail.com. Então, aqui na segunda parte, nós temos um domínio. Se você reparar bem, nada mais é que o endereço do provedor. E esse .com, .edu, .org, nada mais é do que, né, tem a ver com o tipo de provedor. Se é um provedor comercial, atividades comerciais, .com, se é de educação, .edu, se é uma ONG, .org, se é governo, .gov, tá? Nada bem parecido com, nada demais, bem parecido com o que é o site, beleza? Alguns casos você vai ter um .br também, né, que no caso quer dizer que é um provedor do Brasil, ou um PT se for um provedor de Portugal, ou seja, em alguns casos você pode ter ali no domínio um indicativo, né, um complemento ali de qual país é aquele provedor, beleza? Então aqui olhando as nossas alternativas, a gente tem aqui o nome do utilizador, né, o usuário, nós temos aqui a arroba e nós temos aqui o domínio, né, no caso o endereço do provedor. A gente sabe que é de origem, né, as atividades são comerciais, fins lucrativos, e esse blá blá aqui ele está representando o nome do provedor. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agora que acabou o vídeo, você pode passar lá no meu canal, o canal do Professor Lanzarin, e se inscrever lá também. E não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo que ajuda bastante, beleza? Até a próxima!